A graça e a paz do Senhor Jesus a todos e um feliz, um abençoado ano de 2018 para você. Lembrando as palavras do salmista, lá no Salmo de número 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. Também me recordo das palavras de Salomão, lá em Provérbios capítulo 3, onde ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no seu próprio entendimento. Confia nele e ele endireitará os teus caminhos. O segredo do sucesso, o segredo da vitória, o segredo de um ano abençoado, de uma vida abençoada, é você entregar seus caminhos ao Senhor e confiar nele, que ele tem não só o poder, mas ele tem também o desejo de te dar o melhor. Estou chegando aí para iniciarmos mais um trimestre das lições bíblicas da escola dominical. Lições bíblicas essas da editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nesse primeiro trimestre do ano de 2018, nós vamos estudar a carta aos Hebreus. Então nós teremos um trimestre chamado bíblico, porque vamos estudar um livro da Bíblia Sagrada. Nós vamos estudar a carta aos Hebreus, vamos conhecer mais e melhor o seu conteúdo, a sua estrutura e também os seus ensinos. Hebreus tem para nós doutrina, teologia, apologética e tem também exortação. Hebreus é chamado de o quinto evangelho. Por que isso? Nos quatro evangelhos nós temos a vida e obra do Senhor Jesus, o que ele fez. Já em Hebreus nós temos o que Jesus faz por nós, o que Jesus faz pelos seus, o que Jesus faz pela igreja no céu. Ou seja, nós temos em Hebreus o trabalho atual de Cristo. Por exemplo, Hebreus capítulo 1 e o verso 3 nos diz assim: e ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Também em Hebreus capítulo 7 e o verso de número 25 e 26, nós temos o trabalho atual de Cristo em nosso favor. Olha o que a gente lê aqui, ó. Hebreus 7, 25 e 26. Concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que, por intermédio dele, achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Então esse é o atual trabalho de Cristo em favor dos seus, ou seja, interceder por nós. Uma palavra recorrente, comum em Hebreus, é a palavra melhor. Aparece 13 vezes nessa epístola. O escritor ele contrasta o bom do judaísmo com o melhor, com o excelente que temos em Cristo Jesus. O tema do livro é a superioridade, a excelência de Jesus Cristo. Jesus é superior, Jesus é melhor do que os profetas, Jesus é superior, melhor do que os anjos, Jesus é superior, melhor do que Moisés, do que Arão, do que Josué, Jesus é superior, melhor do que o sacerdócio, Jesus é superior, Jesus é melhor do que o próprio sistema de sacrifícios, ou seja, o sistema sacrificial levítico. Diante disso, diante da superioridade de Jesus, nós podemos dizer, como o apóstolo Pedro disse, quando foi questionado por Jesus: e vocês não querem ir também? Aí Pedro diz assim: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, Cristo é melhor. Hebreus faz parte das epístolas gerais. Nós temos dois grupos de epístolas. Temos as epístolas chamadas de paulinas, ou seja, as cartas de Paulo, e temos as epístolas universais. Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, nós temos Judas, nós temos Hebreus e nós temos também
Tiago. Essas são as chamadas epístolas universais. O título Hebreus provavelmente foi acrescentado, visto que em nenhum momento essa palavra, esse termo é usado pelo escritor. Então acredita-se que o termo aos Hebreus foi colocado posteriormente neste escrito, nessa carta. E algo interessante é que a palavra hebreu, ela quer dizer além do rio, ou saltadores de rios. Isso é uma referência a Abraão, que morava em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, e ele, quando vem para Canaã, ele tem que atravessar o rio Eufrates. Daí a expressão da além do rio, ou saltadores de rios. Hebreus tem 13 capítulos, 303 versículos. O conteúdo da carta e o contexto histórico nos permite dizer que era um tempo de lutas e perseguições contra os cristãos. A carta ela é uma admoestação para que permaneçamos firmes na fé. Você vai encontrar essas exortações em vários textos da carta. Por exemplo, nós temos isso em Hebreus capítulo 2 e o verso 1, uma exortação a permanecermos firmes na fé. Por isso é fundamental prestarmos atenção, mais ainda, às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Nós temos uma outra exortação em Hebreus capítulo 3, versículo 12. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo e que se afaste do Deus vivo. Outra exortação, capítulo 4 e o versículo 1 de Hebreus. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que alguns de vós pareça ter falhado. E o verso 11 diz assim: diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Temos também a exortação no capítulo 6, versículos 11 e 12. Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço, dedicado até ao fim, para que tenhais a plena certeza da esperança, de maneira que não vos torneis negligentes, mas imitem aqueles que, por intermédio da fé e da longanimidade, recebem a herança prometida. Na carreira cristã, o importante é perseverar, é não desistir, é não abandonar o caminho, é chegar ao final da carreira cristã e dizer as mesmas palavras que o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Um dos aspectos polêmicos da carta é a sua autoria. É uma carta anônima. Não sabemos quem é o seu autor e não adianta especularmos. O importante é a sua inspiração e os seus ensinos. O foco deve ser a mensagem e não o mensageiro. Orígenes, um dos pais da igreja, disse lá no ano 225 depois de Cristo: mas só Deus sabe com certeza quem escreveu a epístola. Então nosso foco não deve ser o autor, mas sim a mensagem, sim os ensinos desta carta. Os destinatários, essa carta ela foi escrita para cristãos judeus. Não se sabe ao certo quem eram e nem onde eles residiam. Mas sabemos que essa carta foi escrita a hebreus pelas diversas referências ao Antigo Testamento, à liturgia do tabernáculo, aos assuntos esses que interessavam diretamente aos judeus. 3 coisas podem ser ditas sobre esses a quem a carta foi destinada. Primeiro, que eles eram cristãos judeus, que eles eram cristãos que estavam sendo perseguidos e que eles estavam também vivendo um tempo de desânimo, de desapontamento. Um outro fator da carta é que ela tem a sua data mais aceita de autoria entre os anos 63 e 70 depois de Cristo. O propósito da carta
é exortar os crentes a terem ânimo, confiança, fé, num tempo de perseguição, de aflição e de apostasia. É bom lembrar que as perseguições ali vinham de dois lados. Vinham do império, vamos dizer, perseguição política, e também vinha por conta dos judeus, perseguição religiosa. Então a carta ela visa instruir, ou seja, ensinar, reforçar as verdades bíblicas que eles já conheciam. Exortar, ou seja, animar, trazer eles de volta ao caminho, trazer eles de volta à fé. E fortalecer, ou seja, mostrar as recompensas por serem eles fiéis ao Senhor Jesus. E a carta também ela traz uma advertência. A carta ela tem um tom ali de advertir aqueles irmãos que não estavam crescendo espiritualmente. Eles haviam se feito negligentes. E o cristão, o servo de Deus, ele precisa progredir no conhecimento de Cristo. Ele precisa progredir na sua fé. Ele não pode ficar estagnado. Então, esse deve ser um dos nossos objetivos na vida cristã. Crescer na fé, crescer na graça, crescer no conhecimento. O tópico abordado aqui pelo autor da carta é a superioridade de Cristo em relação aos profetas. O escritor diz que Deus falou no passado pelos profetas. Uma verdade que precisa ser dita e que nós precisamos sempre relembrar e ressaltar é que Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que se comunica com o seu povo, que interage com o seu povo. O nosso Deus, ele não é um ídolo mudo e surdo, mas o nosso Deus, ele é um Deus que fala. É um Deus real, é um Deus que interage conosco. E Deus falava com o seu povo por meio dos profetas. Até Cristo, ele falava de forma intermediária pelos profetas, mas em Cristo ele falou de uma forma direta, ele falou de uma forma pessoal. Tanto é que o Senhor Jesus, ele é chamado de Emanuel, que é o Deus conosco. Lá em Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus faz uma pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí eles dão várias respostas, né? E eles resumem dizendo que o povo considerava como um dos profetas. E aí Jesus faz essa pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E a resposta é essa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Jesus, ele é superior aos profetas. Os profetas diziam: assim diz o Senhor. E Jesus dizia assim: eu, porém, vos digo, mostrando a sua autoridade, mostrando o seu poder, mostrando a sua supremacia. É interessante que João Batista, quando foi questionado sobre a sua identidade, sobre quem era, e João Batista vai dizer o seguinte: eu sou a voz do que clama no deserto. João Batista era a voz e Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Os profetas, eles eram instrumentos de Deus para falar com o povo. Já Jesus, ele é a salvação. Os profetas anunciavam essa salvação, que é Cristo Jesus. Algumas razões porque Jesus ele é superior aos profetas. Está aqui na carta aos Hebreus, no primeiro capítulo, nos primeiros 4 versículos. Ele é herdeiro de todas as coisas. Ele é criador do universo. Ele é a imagem de Deus. Ele mantém o universo. Ele é redentor e ele é o governador do mundo. Então Jesus, ele não é simplesmente um profeta. Jesus é mais do que profeta. Jesus, ele é Deus. Então, ele é superior aos profetas. Então, Jesus é melhor do que os profetas do judaísmo. Uma segunda verdade que o escritor aos Hebreus nos traz
é que Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior aos anjos em natureza e essência. A cultura judaica ela tinha uma grande veneração para com os anjos, porque os anjos haviam intermediado a entrega da lei para Moisés e, obviamente, para Israel. Os anjos apareceram em muitos eventos, em muitas situações na história de Israel. Então, os judeus eles tinham muita consideração pelos anjos. Eles até achavam que os anjos eram uma espécie de intermediário entre Deus e os homens. E Cristo é superior aos anjos. Por quê? Porque Cristo é o resplendor da glória de Deus. Ou seja, Cristo é a manifestação exata de Deus. Pai e Filho possuem a mesma essência. Pai e Filho possuem a mesma divindade. Pai e Filho têm a mesma glória. Cristo é superior aos anjos em majestade e em deidade. 6 razões porque Jesus ele é maior que os anjos. 6 razões porque Jesus é superior aos anjos. Está aqui no primeiro capítulo de Hebreus. A primeira razão está em Hebreus 1, verso 4. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que os deles. Então, Jesus tem um nome que é superior ao nome dos anjos. Lá em Filipenses 2,9 está dito que Jesus é o nome que é sobre todo o nome. Uma segunda razão porque Jesus é maior do que os anjos é a questão da adoração. Verso de número 6. Uma vez mais, quando Deus introduz o primogênito no mundo, declara: todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos não recebem adoração. Pelo contrário, os anjos adoram a Deus. No nascimento de Jesus, os anjos cantaram. Os anjos, assim como nós, servos do Senhor, adoramos a Deus. Já Jesus, ele é digno de adoração. Durante o seu ministério, o Senhor Jesus foi adorado muitas e muitas vezes. E Jesus continua sendo adorado. Então ele é superior aos anjos por causa do seu nome. Ele é superior aos anjos por causa da adoração que ele recebe. Uma terceira razão, porque o Senhor Jesus é superior aos anjos, é porque ele é Senhor. Verso 8. Entretanto, a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o cetro do teu reino é bastão de justiça. Jesus, ele é Senhor. Os anjos são servos. Jesus, ele é servido. Os anjos servem. Uma outra razão é que Jesus é Criador. Verso 10 e o verso 11. E acrescenta: tu, Senhor, no princípio estabeleceste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Eles vão se envelhecer como vestidos, e como um manto tu os enrolarás, e como roupas serão trocados, mas tu és imutável, os teus dias não terão fim. Ele é Criador, os anjos são criatura. Uma outra razão da superioridade de Cristo para com os anjos é que ele é Salvador. É ele quem é o autor da salvação. Jesus nos é mostrado dessa forma no verso 14. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Então Jesus ele é o autor da salvação. E a sexta razão é a razão de posição. Verso 13. Ora, a qual dos anjos Deus alguma vez declarou: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Então Jesus tem uma posição de destaque. E está prometido lá em Filipenses capítulo 2, que
ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Então, o Senhor Jesus é superior aos anjos nestas questões. Por isso, ele sim deve ser adorado, ele sim deve ser servido. Conclusão: Hebreus é um livro inspirado das Escrituras. Mais importante do que saber quem escreveu a carta é compreender as suas verdades, é compreender e obedecer o que está escrito nessa carta. Cristo é maior do que os profetas, visto ser ele a mensagem que eles anunciavam, que eles pregavam. E Cristo é maior do que os anjos, visto a sua divindade e a sua posição. Chegamos ao fim aí dessa primeira aula sobre a carta aos Hebreus. Foi uma exposição introdutória, onde nós vimos algumas coisas referentes à carta e também sobre a superioridade de Jesus sobre profetas e sobre os anjos. Até a próxima, Deus os abençoe e continuem estudando o livro de Hebreus. Graça e paz a todos. Até a próxima. Amém.